A paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Estamos iniciando mais um devocional. Hoje é dia 16 de setembro de 2025 e a palavra que nós estamos lendo está em Juízes, no seu capítulo 2. Como é um capítulo pequeno, eu creio que vai dar para a gente finalizar hoje mesmo. Amém? Vamos ler? Deus repreende os israelitas. Subindo o anjo do Senhor, Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não farei aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Aqui a gente já entende, né, irmãos, que o povo já estava querendo se corromper. Josué tinha pouco tempo que Josué tinha acabado de dar instrução, que deu aquele sermão. Eles falaram que escolhia o Senhor e já estava se corrompendo. A morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que havia sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deuses na mão o deu na mão dos... Pronto, a ira se acendeu contra Israel e a entregou, a deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara. E estava um grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que o livraram da mão dos que os empilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Meu Deus! Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram depressa. Se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor,
e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e o livrara da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles. Estes os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da abominação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenei a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhum das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas por Israel a prova. Te guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo e nem as entregou na mão de Josué. Gente, isso aqui, né, que a gente leu agora nesse capítulo 2 de Juízes é muito sério. Há pouco tempo, né, passaram-se 2 gerações, o povo já estava completamente corrompido. E quanto mais, o que é que Deus está falando aqui? Quanto mais mudava a geração, fazia piores do que os pais. Se os pais se corrompiam, né, em alguma coisa, né, principalmente aqui na idolatria, os filhos deles eram piores do que eles. E o Senhor acendeu a ira dele contra o povo de Israel. O Senhor disse assim: eu não vou tirar mais os inimigos do meio de vocês. Aquele Deus que outrora, né, falou aqui na palavra que se você está em um e seus inimigos vêm contra você em 1000, você sairia vencedor porque Deus era contigo. Agora, na fidelidade a Deus. Olha que forte isso aqui. A palavra por si só, ela já falou essa manhã. A gente não vai nem se prolongar aqui no destrinchar. A gente já entendeu que o texto fala de desobediência. Já entendemos que o texto fala sobre idolatria. Aleluia. E da ira do Senhor que se acendeu contra esse povo. Por que, Cris, a ira se acendeu? Porque Deus não suporta a desobediência. Às vezes você chega e diz, a gente vê tanta coisa hoje, e aí as pessoas ficam se apegando na graça, né? A graça do Senhor, no amor de Jesus. Porque Jesus chegou ali, sentou com prostitutas, com pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Hoje, no caso, né, Jesus sentaria com os homossexuais, com os adúlteros. O Senhor se assentou. O Senhor foi na casa dos pecadores. Só que o Senhor chegava na casa dos pecadores para trazer transformação. Ele não ia lá, gente, tomar um café e botar a mão na sua cabeça e dizer assim: ô, meu filho, eu me agrado das suas práticas erradas. O Senhor, quando chegou na vida de Zaqueu, com o que estava sendo ali ministrado na casa de Zaqueu disse assim, ó: se eu defraudei, se eu errei,
com alguém, eu vou restituir 3 vezes mais. Deus entendeu, Jesus ali entendeu o quê? Jesus é Deus. Jesus ali entendeu o quê? Que houve arrependimento por parte de Zaqueu. E aí o Jesus fala: houve salvação hoje nessa casa. Nessa casa hoje chegou a salvação. Então Jesus não foi na casa de Zaqueu para comer com Zaqueu. Jesus foi na casa de Zaqueu para trazer arrependimento. Então, às vezes as pessoas dizem assim, por que o Senhor vai me condenar por isso, né? Pelo meu pecado, pelo meu erro. Eu faço muitas coisas boas, né? Sempre aquela questão das obras. O Senhor fala que não é pelas nossas obras que a gente vai ser salvo. Não é pela caridade, pela bondade. Isso aí, todo ser humano precisa ter. Isso aí são frutos do Espírito Santo. A bondade, a caridade, o amor são frutos do Espírito. Se você está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Deus começa a habitar em você e começa a mudar aquele ser que você é, né? Se você era uma pessoa que gostava de pisar, de maltratar as pessoas, né? De humilhar, o Senhor vai forjando o seu caráter e você vai começando a entender que aquilo ali, o Espírito Santo vai habitando em você e você vai entendendo que aquilo ali não condiz com o Espírito Santo de Deus. Aquelas velhas práticas não condiz. O pecado não condiz com quem tem o Espírito Santo. O erro não condiz. Essa pessoa que você era sem Jesus, não condiz você permanecer a mesma com Jesus. Com Jesus você vai ser uma outra pessoa. Por isso que fala de um novo nascimento, de um novo eu. Então eu sempre dizia, quando eu me converti, que o difícil não era deixar de se prostituir, deixar de beber, deixar de ir para festas. O mais difícil era mudar isso, mudar seu caráter, mudança de personalidade, tirar aquele entulho que está em você, liberar perdão. Então são coisas que são muito difíceis você perdoar, você tirar aquela ferida que tá ali, aquela mágoa que já tem muito tempo ali, ó, dentro de você. E que o Senhor começa a trabalhar e você vai entendendo que aquilo ali só tá te fazendo mal. Então, o que eu fico besta com o povo de Israel, aleluia, e não é diferente nos tempos de hoje, né, irmãos? A gente vê muitas pessoas que aceitam o Senhor Jesus, mudam, o Senhor Jesus faz coisas grandiosas, experiências ímpares, né? Experiências únicas, vive experiências únicas e depois essa pessoa, ela abandona o Senhor. Depois essa pessoa, ela vira as costas para Deus, como se nunca tivesse conhecido. Aleluia. Aqui o povo de Israel não está diferente. Agora, eu fico assim pensando, né? Por mais que tenha sido 2 gerações, o que é 2 gerações? Você ter filhos e os seus filhos terem netos. Então, tá muito próximo, né? O tempo. E aqui passaram-se 2 gerações e o Senhor está dizendo que eles fizeram muito pior. Então, essas histórias que a gente
houve aqui estava muito mais presente nesse tempo, porque era recente, era algo fresco, novo, o que o Senhor tinha feito pelo povo ali, tirando, né, da terra do Egito, o que tinha feito na vida de José, levantou Moisés, depois levantou Josué, e tantas batalhas ganhas. Claro que tinha pessoas aqui, irmãos, que lembrava sempre a esse povo quem era Deus. Só que o povo tem uma facilidade de ir para o pecado. O que nós ganhamos hoje? De ao invés de adorar o Senhor, a gente ir prestar culto a outros deuses. Você vê que a gente tem uma facilidade de pecar contra Deus. Para fazer as coisas de Deus, a gente tem a maior dificuldade. Mas para ir para o erro, a gente sempre tem, eu não sei, tem pessoas que sempre falam assim, para você construir, né, uma vida com Deus, é difícil. Mas para você destruir, é um estalar de dedos. Para você construir um testemunho, né? Algo assim, poxa, você vai galgando dias e dias. E aí as pessoas vão começando a reconhecer quem é Deus na sua vida. Demora um pouco, né? Para as pessoas darem credibilidade, acreditar aí. É tudo um processo, é tudo muito lento, degrau por degrau. Mas para você sair dessa posição de uma pessoa de Deus para ir para uma pessoa desobediente que anda no pecado é 1 minuto. 1 minuto você joga tudo fora que você construiu ao longo de uma grande caminhada com o Senhor. E existe vários exemplos, irmãos, que você pode olhar no seu dia a dia aí, do que é a pessoa com Cristo e o que é a pessoa sem Cristo. Vários. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, enquanto vocês estavam me obedecendo, eu estava ajudando vocês. Eu estava fazendo vocês vencedores, eu estava fazendo vocês prósperos, eu te entreguei uma terra, eu expulsava os inimigos, te ajudava a expulsar, você guerreava e eu te dava vitória em tudo que você se disponibilizava a fazer. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ir. É por isso que tem coisas na sua vida que Deus está fazendo assim. Eu vou deixar do jeito que tá. Eu não vou mudar nada. Posso mudar? Posso, mas entrou pecado, entrou erro, entrou prostituição na sua casa, entrou idolatria, então aí eu não toco. Aí tem gente que tá todo errado no pecado, no roubo, no crime. Aí, porque Deus vai na minha frente. Oh, não vai não. Não vai não. Deus pode te dar livramento para você dar tempo de você se arrepender. Deus pode tá te dando livramento. Mas se você dá uns 180 graus na sua vida, você vai ver que as bênçãos que acompanham os obedientes não estão com você. As bênçãos que acompanham as pessoas que se submetem à vontade de Deus não tá aí. Porque eu vejo quando, vamos dizer assim, há uma invasão na casa de um ladrão, de um traficante. Você pode olhar, é sujeira, é lixo, é colchão no chão, é lençol encardido, a casa toda detonada. Como é que você vai dizer que Deus está nisso aí, nesse negócio? Se Deus é um Deus que te ajuda a prosperar, se Deus é um Deus que faz você
ser vencedor? Como é que Deus vai deixar você ir para trás das grades? Como é que Deus vai deixar você tomar um tiro? Se Deus está dizendo aqui, ó, enquanto você está me obedecendo, eu estou te protegendo, eu estou te guardando dos seus inimigos, eu te entrego a terra, eu te faço prosperar. Agora, como você, Israel, começou a se inclinar para o pecado, quando você, Israel, começa com a idolatria, quando você, Israel, começa a pecar contra mim, se desviando para um caminho onde eu não estou, se corrompendo com outras nações, eu saio de cena e entrego você ao seu próprio pecado. Irmãos, isso é muito triste. Quando Deus nos entrega ao nosso próprio pecado. E tem pessoas que ainda ficam perguntando a Deus o porquê está vivendo isso. Eu gosto sempre, irmãos, de usar o meu próprio exemplo. A nossa vida é um testemunho. Uma certa vez, eu longe da presença do Senhor, me envolvo com um cara errado. Sabia? Não sabia. Desconfiava, mas não tinha aquela certeza. E às vezes você gostando, você acaba deixando ser enganada. Às vezes a coisa tá na sua cara, né? Mas você acaba se enganando. E minha mãe falou, não vá. Termine. Não se envolva. Eu ouvi? Não. Como eu volto para casa com a minha roupa do corpo, sobre ameaça. Tudo que eu tinha levado, volto sem nada. Ainda me roubaram. Me lesaram. A única coisa que o único dinheiro que eu estava juntando para comprar algo para minha filha, para comprar um apartamento para minha filha, me roubaram. Irmãos, isso que aconteceu comigo não foi instruído. O que aconteceu comigo não foi alertado. Foi alertado, minha mãe me alertou. Eu já tinha o conhecimento de Deus. Mas eu queria viver pela minha carne, pelo que estava me dando prazer. Eu estava querendo viver pelas minhas emoções. E paguei um preço alto. Voltei igual a índio. Voltei com uma folha na frente e uma folha atrás. Depois só o que eu tive direito foi algumas roupas em sacos plásticos. De tudo que eu levei. Móveis, investi. Eu amava coisa da Romanel, até coisa da Romanel me roubaram. Então, é o preço da desobediência. Existe um preço a ser pago e você tem que começar a botar na sua cabeça, não colocar Deus nesse negócio. Ah, porque eu tô passando isso? Será que Deus não tá me vendo? Oi, irmão, Deus tá vendo é o seu pecado. Deus está vendo é o seu erro. Deus está vendo que você não tá dando ouvido, nem tá nem aí, ó, para a palavra dele. Não tá nem aí o que é que tem aqui. É isso que Deus está vendo. E aqui não foi diferente com o povo de Israel. Foi muito rápido, né? Pra gente pecar é muito rápido, porque muitas das vezes a gente deixa ser levados. Pessoas que às vezes têm pago o preço, né? Tá na presença do Senhor, só quer encontrar um homem que venha da parte de Deus. De repente aparece uma obra de engano. Todo mundo avisa você
que não é para você se envolver, que Deus não está nesse negócio, que Deus não está aí. Você quer, porque quer, porque quer, porque quer. Ainda fala que vai pagar o preço. Mas quando o preço vem alto, você começa a questionar Deus. Questionar o quê? A sua própria desobediência? Ô, irmãos, não tem como. É só isso que até aqui o Senhor me ajudou a ministrar essa manhã. Não tem como. Então, em obediência, Israel vencia. Em desobediência, os inimigos, Deus diz que é deixar no meio deles. Esse não é um Deus justo, não. Esse é um Deus de justiça. Ele amou. Ele ama, ele está aqui pronto para te entregar todas as bênçãos que acompanham os servos dele. Na obediência. Na desobediência, o Senhor nos entrega as nossas próprias escolhas. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Corra. Corra para o arrependimento. Faça como Zaqueu. Suba na árvore. Chame a atenção do Mestre. Busque, se consagre. Arrependa-se. Mude. Deixe ele entrar. Eis que ele está à porta e bate, ó. Se você abrir, ele vai ceiar contigo. Vai te dizer onde está o erro e você se corrigindo. Tudo vai se fazer novo na sua vida. Deixa ele entrar. Amém? Santo Deus e amado Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, obrigada por mais um devocional. Obrigada por o Senhor sempre nos conduz em tudo. O Senhor é maravilhoso, fiel, justo. O Senhor é tremendo. Aleluia. Nada te pode resistir, né, Deus? Nada te pode resistir. Com o Senhor está o conhecimento, com o Senhor está o amor. Com o Senhor está a fidelidade. No Senhor está a verdade. A verdade que liberta. A água que sacia quem está com sede. É o Senhor. Obrigada, Senhor, pelas infinitas bênçãos, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, pelo teu poder. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por ser um Deus tão fiel. Um Deus tão fiel que deixou instruções. Porque o Senhor quer nos abençoar. É por isso que o Senhor deixou instruções, deixou a palavra. É por isso que o Senhor envia profetas ainda. É por isso que o Senhor fala conosco ainda. Porque o Senhor quer nos abençoar. É do teu caráter nos abençoar. O Senhor não quer ver nenhum dos seus filhos perecendo, Pai. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse tão grande amor. Pela tua misericórdia, pelo teu poder. Obrigada, Deus. Continua conosco, fica conosco. Continua nos instruindo, nos dando sabedoria dos altos céus. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Traz salvação na nossa família, cura e libertação. Obrigada por mais um dia ser conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.